Abra sua Bíblia aí, se você pode, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Eles vão colocar no telão aí. Mateus, capítulo 11, versículo 28. A minha tradução diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente pode ler junto? Pode botar lá no início do versículo 28? Você pode ler junto comigo bem forte? 1, 2 e 3. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para ministrar e para convencer, que a tua palavra, que é poderosa, tão logo ao sairmos daqui, ela possa ser colocada em prática, porque o Evangelho é prático, o Evangelho ele é funcional. Nós queremos, Pai, fazer parte desse convite. Nós queremos dizer sim a esse convite do Senhor, para ter descanso na nossa alma. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Bom, como eu disse, gostaria de falar sobre cansaço hoje na nossa conversa. E é curioso porque no capítulo 11, a gente vê Jesus, ele batizando discípulos e ele estando em muitos lugares. O Glautinho pregou sobre isso na última quinta-feira, e João Batista, que foi a voz que clama no deserto, aquele que precedeu a Jesus, aquele que alguns profetas declararam no Antigo Testamento, como por exemplo o profeta Malaquias, sobre a vinda dele. E João Batista, quando veio, ele nasceu diante de uma impossibilidade, afinal a sua mãe era estéril, e o pai já era, Zacarias, era um homem de idade avançada com a sua mãe. Então Zacarias, ele teve uma visita, uma experiência dentro do templo, no anjo do Senhor se apresentou diante dele. A vinda de João Batista, ela veio no meio de impossibilidades. E ele, esse menino, ele foi oferecido ao Senhor e foi feito um voto nazireu. O que isso quer dizer, Bruno? Que ele não deveria raspar a sua cabeça, ele não deveria beber nenhum tipo de bebida fermentada, e também a sua dieta alimentar era uma dieta específica. A Bíblia fala que João Batista, ele se alimentava de insetos e de mel de tâmaras. Ele não bebia nenhum tipo de bebida fermentada e ele não vestia roupas tradicionais. Ele se vestia com peles de animais e ele não ficava na cidade. Ele vivia nos desertos e ele veio antecedendo a vinda do Jesus. João Batista, ele tinha uma mensagem pura e simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E durante muitos anos, João Batista, ele renunciou às vontades. Você imagina quando criança, quantas foram as vezes que João Batista foi convidado para participar de aniversários, quantas foram as vezes que ele foi convidado para estar em casamentos e ele não pôde estar ou desejou não ir, e se foi, não participou da comida e da bebida. E depois de começar o ministério de Jesus, a Bíblia fala que João Batista teve a honra de batizar Jesus no Rio Jordão, e
João Batista denunciava o pecado, e depois de denunciar o pecado do governador Herodes, ele acabou sendo preso e sentenciado à morte, iria ser decapitado. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, João Batista se encontrava preso numa espécie de masmorra próximo do Mar Morto, e ele sabia que não sairia dali e iria ser morto. E João Batista, estando morto, ele ouve falar, ele já conhecia Jesus, era o seu primo, havia estado com ele, havia batizado ele, mas João Batista ouve falar sobre a reputação de Jesus. E o que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. E as pessoas diziam que Jesus vivia comendo e bebendo em festas. Ele era um comelão e ele era um beberrão, Vinícius. E por isso, João Batista, depois de viver uma vida inteira de renúncias, Aline, João Batista preso entrou em crise. João Batista cansou. E João Batista duvidou, Marlon, se realmente Jesus era o Messias. O texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, diz que João Batista, preso, envia os seus discípulos onde Jesus estava para perguntar a Jesus se realmente ele era aquele que havia sido dito que viria, ou se eles deveriam aguardar a vinda de outro. Para e pensa comigo. Se João Batista, depois de uma vida inteira de renúncias, cansado, duvidou se realmente Jesus era o Messias, você imagina eu e você vivendo cansaços da vida, o que podemos viver e experimentar? Queridos, quando estamos cansados em algum momento, vamos nos encontrar confusos, porque o cansaço por muito tempo na nossa vida, ele pode produzir confusão. E João Batista, mesmo crendo, eu diria, duvidou. Peraí, como assim alguém que crê duvida? Às vezes a gente até crê, mas a gente duvida. E o texto diz que quando os discípulos de João Batista chegaram diante de Jesus e perguntaram, olha, João Batista está preso, mas mandou a gente perguntar aqui se realmente o Senhor é o Messias. E você sabe o que Jesus falou? Que história é essa? Ele está dizendo que não sou eu? Não, Jesus não falou nada. Jesus simplesmente disse para ele, é só você dizer para ele aquilo que você está vendo. Então diga para João Batista o que você está vendo aqui. E os discípulos de João Batista começaram a perceber que os cegos estavam vendo, que os coxos estavam andando, que os paralíticos estavam andando, e ele disse, é só dizer para ele. E quando os discípulos de João Batista saíram da presença de Jesus, Jesus poderia agora meter o pau em João Batista e dizer, que absurdo. Jesus fez questão de enaltecer a João Batista dizendo, olha, nascido de mulher, ninguém é tão grande como ele, mas aquele que se fizer o menor no reino de Deus será o maior. Em algum momento, irmãos, diante de fazer o que é certo, de repetidas vezes tentar acertar, tentar fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo aos olhos do Senhor, chega um momento que a gente olha para o lado e a gente vê tanta gente fazendo coisa errada e conseguindo chegar a lugares que nós idealizamos chegar, e em algum momento a gente cansa de fazer até mesmo o que é certo. João Batista cansou, sabe? Ele cansou assim como eu já cansei, já olhei para o lado e falei, cara, não é possível. Assim como Asaf no Salmo 73, ele tem coragem de fazer uma pergunta que às vezes a gente tem medo de ser julgado e condenado por Deus. Ele teve coragem de dizer, por um momento, os meus pés quase escorregaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Asaf, lembrando, era um levita que vivia no templo, e que em algum momento ele olhou para o lado e ele viu os ímpios prosperando, tendo saúde,
enriquecendo, sendo felizes, e ele disse: de que adianta eu renunciar a uma vida de propósito e no final estar vivendo o que eu estou vivendo? Melhor seria eu ter aberto mão de tudo isso e verdadeiramente ter vivido como aos olhos naturais eu vejo muitas pessoas viverem. O cansaço faz isso com a gente, porque quando o cansaço é físico, Jefferson, a gente tira uns dias de folga, a gente até pede um atestado por uma questão de saúde, e a gente resolve ficar em casa, a gente bota as séries em dia, a gente descansa e a gente volta renovado. Mas quando o cansaço não é somente somático, não é somente físico, quando o cansaço é na nossa mente, a gente dorme cansado e a gente acorda mais cansado ainda. Você passa a dormir 12 horas, 18 horas, e quando você acorda, parece que você foi atropelado por um caminhão. E quando o cansaço, ele é injustificável, porque você só faz o que é certo, você planta, mas ainda não chegou a hora de você colher. Você está vendo todo mundo colher, você está fazendo tudo que é certo, e não é fácil você fazer o que é certo, porque algumas pessoas dizem: seguir a Jesus é fácil. Não, eu acho que você está equivocado. Ser um cristão não é fácil, sabe por quê? Porque isso envolve renunciar a muita coisa, isso envolve a gente ter foco, e foco não é a capacidade de você simplesmente renunciar àquilo que você quer. Foco é a capacidade de você escolher aquilo que você precisa escolher. João Batista cansou, e eu estou falando de um homem de Deus que se fragilizou na cadeia, e por algum momento ele teve dúvidas se realmente Jesus era o Messias. E o cansaço faz com que a gente às vezes até se decepcione, porque se a gente se atentar um pouco melhor para isso aqui, a gente vai sem dúvida alguma dizer que ele duvidou se realmente Jesus era o Messias, porque todos diziam que Jesus ele vivia comendo e bebendo. O primeiro milagre que ele realizou em Caná da Galileia, ele transformou água, que é essencial, em vinho, que é supérfluo. E não foi no primeiro dia de festa. Pessoal, no casamento já estava todo mundo bêbado, e quando ele chegou lá, a mãe dele viu o problema, chamou os servos e falou: fazei tudo quanto ele disser. E ele disse: não está na hora ainda. Só que Maria viu a humilhação que aquele rapaz, o noivo, ia passar, porque ele convidou a família inteira. E se você conhece a tradição judaica, você sabe que o noivo ele é responsável por promover um banquete para todo mundo durante 7 dias. Então, aquele casamento ele estava afadado a uma grande humilhação. Aquele lá é o cara que deu o casamento, e no terceiro dia acabou o vinho. Foi uma humilhação. E Jesus resolveu honrar aquele homem ao invés de permitir que ele fosse humilhado. Então João Batista, preso, começa a ouvir falar sobre aquilo que Jesus está fazendo. Ele comia e ele bebia vinho. E eu, que não como e não bebo desde o dia em que nasci, estou acreditando nele e agora não sei o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso, mas em algum momento eu já tive a impressão de estar fazendo a coisa certa e a coisa não está acontecendo. O Glautinho falou aqui, quando ele veio ao centro, sobre o profeta Abacuque, que foi levantado por Deus dentro de um cenário caótico, onde a nação de Israel vivia com prostituição religiosa, adorando a todos os tipos de ídolos pagãos, e o ímpio prevalecendo sobre o justo, a injustiça reinando acima de todas as coisas na nação de Israel. E Deus levanta um homem chamado Abacuque para pregar a palavra. E Abacuque começou a pregar a palavra, e ele falou: cara, que loucura é essa, cara? Está tudo perdido aqui. Aos olhos naturais, na minha opinião, não tem jeito esse povo, porque esse povo é um povo de coração duro. E como é que Deus me levanta para essa missão impossível? Parece até o Tom Cruise, né? E chegou um momento que Abacuque ele se angustiou tanto, sabe, Crives?
Abacuque se angustiou tanto que ele chegou para Deus e ele falou: até quando o Senhor vai ver isso aí que está acontecendo e o Senhor não vai fazer nada? Abacuque teve coragem de dizer para Deus aquilo que muitas vezes eu não tive coragem. Até quando o Senhor vai ver o ímpio prevalecendo sobre o justo e o Senhor não vai fazer nada? Abacuque estava cansado de fazer a parte dele e enxugar gelo e não ver nenhum tipo de resultado. E aí, num determinado momento, não foi o suficiente Abacuque dizer o que ele quis dizer para Deus, e ele simplesmente falou: eu vou para a torre e eu vou ficar esperando, eu vou para a torre até Deus falar comigo. E ele foi para a torre de vigília e ele ficou lá em cima, Monique, até Deus falar. Ele falou: não saio daqui enquanto Deus não falar comigo. E você sabe o que aconteceu? Deus falou: tá de pirracinha? Vai ficar aí. Não, porque Deus não tem problema com a minha crise, com a sua crise. Deus foi falar com ele. Quem tem problema com a nossa crise, carinhosamente, olha para o seu lado aí, dá uma olhada para essa pessoa. Essa pessoa tem problema quando você entra em crise, mas Deus não tem problema quando eu e você entramos em crise. Quando a gente em algum momento tem vontade de pegar o balde e chutar o balde, quando a gente em algum momento pensa em desistir, porque pensar em desistir faz parte da vida também de homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, e como humanos que somos, em algum momento, diante de pressões e cansaço, a gente pensa em abrir mão, em desistir. E Deus visitou Abacuque lá na torre de vigia e falou para ele: eu estou vendo tudo que está acontecendo. Você está achando que eu não estou no controle, meu irmão? Mas tudo está no meu controle, e eu vou falar para você, Abacuque, eu vou levantar os assírios, uma nação perversa, para subjugar o meu povo. Eu vou usar os ímpios para dar uma lição no meu povo. E Abacuque falou para ele: como é que é? Eu não estou entendendo, já está um caos aqui, e o Senhor vai levantar uma nação perversa estrangeira para poder produzir juízo contra nós? E Deus falou: é. Aí Abacuque falou: Senhor, eu não estou entendendo, eu não consigo ver propósito nisso. E aí Deus chega para ele e fala: é exatamente isso, porque o justo, ele não vive por vistas, ele diz: o justo viverá pela fé. É difícil você caminhar mesmo você não vendo, é difícil você continuar mesmo não compreendendo o que está acontecendo. É difícil você, continuar fazendo o que você está fazendo, que é certo, quando o resultado não vem. E Deus disse para ele: olha, escreva a visão em letras garrafais para que todos que passem correndo consigam ver. Abacuque, ele se encontrou cansado, desanimado, eu diria até um pouco aborrecido e decepcionado com Deus. Abacuque, diante de um cansaço que viveu, ele questionou a bondade de Deus, porque o cansaço, às vezes, ele faz com que a gente questione a bondade de Deus. Tem um paradoxo de um filósofo grego chamado Epicuro, que diz que ou Deus é todo poderoso e não é bom, ou ele é bom e não é todo poderoso. Epicuro diz que é impossível as duas coisas acontecerem, porque se Deus fosse bom e todo poderoso, não haveria injustiça. Ou ele é todo poderoso e não é bom, porque coisa ruim acontece com gente boa, e coisa muito boa acontece com gente ruim. Por que às vezes só os bons que morrem? Vovó dizia que vaso ruim não quebra. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão aí. Quem já teve, tem coragem de dizer? E Epicuro, ele teve coragem de lançar um paradoxo. Só que Deus não é bom quando coisas boas acontecem. Deus não é ruim quando coisas ruins acontecem, porque o que nós conhecemos é uma parte,
é apenas um fragmento da história. A gente conhece um pouco daquilo que a gente lembra do passado e um pouco que é permitido a nós sobre o presente. Mas os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele declara: quem compreendeu a mente do Senhor? E Paulo parafraseia ele em Romanos, no capítulo 11: quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, queridos, eu quero dizer para você que por mais que você tenha muitos questionamentos e se encontre cansado, e até mesmo questione como Abacuque a bondade de Deus, Deus não perdeu o controle. E Deus não entra em crise quando em algum momento você questiona até mesmo o favor e a bondade dele. Porque diante de dor e sofrimento, às vezes, a gente questiona o favor dele. Será realmente que Deus me ama? Será realmente que ele se preocupa comigo? Porque o cansaço, ele faz a gente questionar o favor de Deus. Porque a gente olha para o lado e a gente vê coisas que estão acontecendo na nossa vida. Sabe, de novo, agora, com essa luta, parece que a minha adversidade, a minha prova não vai ter fim. Eu vivo em meio a dificuldades e problemas, ou na área sentimental, ou na área emocional, ou na área financeira, ou na saúde física. Como pode uma pessoa viver tantos problemas? E aí, em algum momento a dúvida vem. O cansaço, ele nos faz questionar o amor de Deus por nós, a bondade de Deus sobre as nossas vidas. O cansaço na vida de Moisés, que foi o maior líder do Antigo Testamento, fez com que ele perdesse a paciência, porque Moisés foi o libertador do povo, e tudo que Moisés não queria era liderar aquele povo, e ele colocou todos os argumentos diante de Deus, e Deus desarmou todos os argumentos de Moisés. E quando depois de muita luta ele saiu com o povo em direção a Canaã, no deserto, no terceiro dia, o povo disse: eu quero água, eu quero água, eu quero água. O povo disse: eu quero carne, eu quero carne, eu quero. E aí você imagina 1,5 milhão de pessoas. Se a sua mulher, quando quer uma coisa, ela bate o pé, até você ceder, você imagina 1,5 milhão de mulheres pedindo. Meu Deus. Você imagina aquele povo questionando Moisés. Não havia delegacia de polícia, não havia bombeiro, não havia polícia federal, não havia pronto-socorro, não tinha nada. E o povo, quando tinha problema, sabe o que fazia? Ia reclamar com Moisés. E Moisés não tinha paz. 4 horas da manhã tinha gente na casa dele: meu vizinho roubou minha galinha e fez ensopada, você tem que fazer alguma coisa. Esse cara deu em cima da minha mulher, você precisa fazer alguma coisa. E Moisés falou: tá bom, vou começar a atender vocês. Aí Moisés botou uma cadeira de 7 da manhã às 11 da noite. E aí ficava aquela romaria. O pessoal vinha, colocava a causa diante de Moisés, e Moisés julgava: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Jetro, o sogro dele, quando chegou e viu, falou: rapaz, você vai morrer, cara, você está maluco? Isso aqui não, essa demanda não tem fim. E Moisés cansado, e a nuvem começou a se mover, e o povo começou a andar. Em algum momento o povo pedindo a Moisés, pedindo a Moisés, pedindo a Moisés, e num determinado momento não tinha água, e Moisés clamou a Deus, e Deus falou: Moisés, toca na rocha, Moisés. E Moisés já estava cansado, e ao invés dele tocar, ele feriu. Sabe, ele colocou energia excessiva demais das suas emoções. Foi um acesso de ira, como quem diz: não aguento mais, porque eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ter paciência, eu estou cansado de esperar, eu estou cansado de ajudar, eu estou cansado de estar cansado. E às vezes a gente se sente cansado. E quando a gente se sente cansado por muito tempo, as pessoas que mais sofrem são as que mais amamos. Porque se eu estou cansado há muito tempo e eu tenho intimidade com o Jefferson, e ele vem falar comigo, eu falo para ele: cara, agora não, eu estou cansado. Mas se porventura o Arthur, que eu pouco conheço, aqui na igreja, vem falar comigo, e eu atentamente: ô querido, sim, pois não, pode falar. E eu acabo ferindo as pessoas que eu mais amo: os meus filhos, a minha esposa,
As pessoas do meu convívio próximo são as pessoas que mais sofrem por causa do meu cansaço. E se eu não me dou conta de que eu estou cansado, aí que é pior. Irmãos, a gente está vivendo numa sociedade adoecida. A verdade é que todos nós estamos adoecidos e cansados. A gente passa muito mais tempo nas nossas mídias sociais do que em qualquer outra coisa. E às vezes você pega o seu celular para ver um Reels e descontrair um pouco e achar que você vai por algum momento se distrair, e você adoece a cada dia mais. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as nossas emoções, elas não foram feitas para presenciar trocas rápidas de emoções. Porque você pega um Reels, de repente você vê uma tristeza, você vê algo que comove o seu coração, você passa o próximo, é uma piada, você passa outra vez, você vê uma desgraça, e a sua psique, ela sequer consegue controlar diante de frações de segundos, tantas informações que são projetadas na sua mente. E isso faz a gente cansar, e isso faz a gente adoecer, e isso faz a gente, às vezes, até ficar de ressaca de telefone. Mas como existe uma dependência, porque o telefone hoje ele é uma extensão de mim, ele é uma extensão. Eu me lembro que no outro dia eu saí de casa, e estava no carro, e de repente, quando eu dei conta que o telefone não estava, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu consigo respirar até em casa pegar ele de novo. Eu não sei se eu vou aguentar, porque se alguém o quê? A gente vivia sem isso. Porque alguém pode precisar, porque alguém... Não tem alguém. Porque quando eu era jovem, na minha época de juventude, quando eu queria falar com uma pessoa, eu não conseguia mandar zap porque eu não tinha. Eu não conseguia mandar um direct porque não existia. Então, quando eu queria brincar com os meus amigos, você sabe o que eu fazia? Eu ia para a rua, porque os amigos estavam na rua ou na praça. Não tinha mídias sociais, não tinha adoecimento. Hoje a gente vê as crianças brincando, e dependendo da criação que os pais dão, a maioria delas, elas estão brincando isoladamente, cada uma com a sua tela na mão. A gente vive aprisionado em telas, irmãos. Quando chega em casa, é a TV que a gente tem que ter. Quando a gente deita, a última coisa, antes da gente fechar os olhos e dar boa noite para o cônjuge, quando dá, é botar a mão no telefone celular. A primeira coisa quando acorda. Eu não sei você, mas eu prejulgo que isso configure de alguma forma um adoecimento. Moisés, diante de um grande cansaço, ele perdeu a paciência, e por isso custou caro. Ele não entrou na terra prometida. E você acha que Deus se irou com ele? E ele era amigo de Deus. A Bíblia, quando faz menção a Moisés, fala amigo de Deus. Mesmo sendo amigo de Deus, não entrou na terra prometida. Deus falou assim, pô, cara, pisou na bola, excedeu, foi demais. E assim, cá pra nós aqui, Moisés, seu sogro te avisou, né, cara? Seu sogro avisou a você e você não ouviu, cara. E quantas são as vezes que pessoas dizem pra gente, cara, você não tá bem, olha, você tá diferente. E a gente, não, você precisa dar uma desacelerada. Não, mas se eu desacelerar, eu preciso, para manter o padrão de vida que a gente tem, em dar as coisas que a gente dá para os filhos. E a gente, irmãos, a gente acaba só queimando a nossa vida e antecipando a morte antes do sepultamento. A gente tem Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel, que se cansou muito fácil, sabe? Ele reinou durante 40 anos. Mas ele não reinou 40 anos porque Deus estava providenciando um outro líder. Deus estava preparando Davi para aquilo. Saul, ele foi escolhido pelo povo, e ele foi colocado no outro dia no trono. Davi foi escolhido por Deus e demorou 40 anos para sentar no trono. 17 anos para ser exato. Ele tinha 17 anos quando ele recebeu a promessa, mas ele reinou depois mais 7 anos com Hebron, até unificar a nação de Israel, quase 25 anos. E aí a gente acaba entendendo
que Saul, Deus deu uma direção para ele: olha, você vai lutar contra os amalequitas, falou com Samuel, mas acaba com tudo. E aí ele foi, lutou contra os amalequitas e pegou o despojo de guerra, os melhores animais, e falou: eu vou oferecer sacrifício ao Senhor com isso aqui. Deus não mandou ele oferecer sacrifício ao Senhor, porque Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que a gente obedeça a Ele. A gente é que acha o que é melhor para fazer. A gente tenta agradar a Deus, quando o que Deus realmente quer é que a gente simplesmente obedeça. E os filisteus vieram contra ele com carros, cavalos, e de repente o povo começou: Saul, você tem que fazer alguma coisa, os filisteus estão vindo. E ele falou: Samuel está vindo oferecer sacrifício para Deus dar livramento. E o povo começou: Saul, o povo está vindo, o exército está dispersando, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Sabe quando você é pressionado, e você acaba cansando e cedendo à pressão? E a Bíblia fala que ele ofereceu sacrifício, coisa que só era determinada ao sacerdote. Quando ele terminou de oferecer sacrifício, Samuel chegou e falou: o que você fez? E ele disse: você demorou, o povo começou a me pressionar, eu precisava fazer alguma coisa, eu ofereci sacrifício. E Samuel falou: você não tinha autoridade para isso, o seu reino foi tirado de você hoje, porque ele não teve a capacidade de esperar. Porque quando a gente está cansado, a gente perde a capacidade de esperar, e quem não espera se desespera. E muitos de nós nos encontramos desesperados, porque a gente quer Deus, que Deus haja, a gente quer que Deus faça, a gente quer que Deus fale, a gente quer que Deus produza um milagre, e Deus não está no nosso cronos. Deus não é pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, que fazem exatamente o que a gente quer, a hora que a gente quer, e isso desestabiliza a gente. Uma das coisas que mais desestabiliza o homem é não ter o controle sobre Deus, porque a gente quer ter o controle em tudo. Eu, quando chego na minha casa, primeira coisa que eu deito na cama é pegar o controle do ar para botar na temperatura que eu gosto. A segunda coisa é pegar o controle, Cacá, da televisão, para as crianças não botar aqueles desenhos que eu já não aguento mais ouvir aquilo. Eu quero estar no controle, cara. E a gente pode controlar quase tudo, menos Deus. E com isso a gente cansa. Elias, para finalizar, eu vou terminar essa mensagem quinta-feira. Elias, diante de um cansaço, lutando muito tempo. O cara já vem de uma luta denunciando ministérios de apostasia, e de repente agora ele enfrenta 850 profetas, 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azerá no Monte Carmelo, e agora Jezabel manda um recado para ele, ele foge, e aí Deus manda uma viúva que não tem dinheiro para sustentar ele, e o cara cansa, cara. Sabe, quando a gente cansa de fazer as coisas e a gente, cara, eu não quero mais. E ele falou para Deus: eu não quero mais, porque eu estou cansado. E Deus falou: peraí, Elias, peraí, cara, Ele falou: eu não quero mais. A segunda vez para Deus: eu não quero mais, eu não aguento mais. E na terceira vez que ele falou, Deus falou: tudo bem, eu estou percebendo que você está muito cansado, e você não entendeu que a vida necessita de pausas. Então, Elias, faz o seguinte, faz o caminho de volta, conversa com Jeú, para que ele possa matar o rei. Você vai lançar sua capa sobre Eliseu, e ele vai assumir o seu lugar. E durante 10 anos ele ficou do lado de Eliseu. E Elias achou que já tinha feito muito, que seria impossível alguém fazer o que ele fez. Não porque ele se colocou numa posição, mas porque ele estava cansado. E depois de 10 anos, não tem histórico aqui, não fez mais nada, porque disse não para Deus. Deus falou: tudo bem, eu estou entendendo. Não é entrar em crise, é de verdade falar assim: eu não quero mais. Só que quem conhece o seu limite e o meu limite é Deus. Por isso que a Bíblia fala que não vem tentação maior que a gente possa suportar, porque fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, Ele envia o escape. Com Ele. Eu não aguento mais. Bem, Senhor, se veio, eu sempre fui assim na minha vida, se veio é porque tem condições de eu suportar esse negócio. Então, meu irmão, eu não vou recuar, eu não vou retroceder.
eu não vou voltar atrás. Eu não vou recuar. No domingo passado, um breve testemunho aqui, a gente perdeu já a hora. Acabou o primeiro culto, começou o louvor do segundo. Meu filho com febre quase 40. Minha esposa, vem para casa agora. Tem que levar ele na emergência, chorando. E eu falei, meu Deus. O Galtinho não estava aqui, não tinha ninguém aqui, os pastores. E eu falei, Carla, vou pedir para alguém. Não, tem que ser você. Ela nervosa, mãe, aflita, angustiada. E eu falei, Carla, eu preciso ministrar a palavra. O seu filho está aqui desesperado. Irmãos, se fosse algo que dependesse de mim como médico, eu não sou médico. Entende? Eu fui chamado para ministrar uma palavra de esperança. E naquele domingo, no segundo culto, a igreja estava lotada. E eu pensei no meu coração por um momento, quantas dessas pessoas aqui entraram desesperadas nessa noite para ouvir uma palavra de Deus, não minha. E eu estou aqui. E existe momentos na nossa vida que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Eu pedi para o meu vizinho levar no hospital e quando terminou, eu fui direto para a emergência. Graças a Deus ele já está aprontando todas. Mas é nesse momento que a gente precisa decidir, nos momentos de crise, como a gente vai revelar Cristo. Porque revelar Cristo quando o casamento está bom é mole. Revelar Jesus quando as finanças estão boas é fácil. Revelar Jesus quando a saúde está boa é fácil. Difícil é você revelar Cristo quando tudo diz que não. E é esse o testemunho que é exigido de nós. Crer contra a esperança. E eu finalizo pedindo para que você fique de pé. Vou terminar essa mensagem na quinta-feira, se você quiser vir. O convite de Jesus é esse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele diz, venham a mim. Observe, esse convite não é um convite para uma instituição. Venha para o CEI de Cabo Frio. Não. Pode ter certeza. Não é um convite para o pastor. Venha a mim. Ainda que muitas pessoas venham e peçam oração. Não é um convite para mim. Não é um convite para a religião. É um convite a uma pessoa, Jesus. Ele diz, vinde a mim. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele usa uma expressão, venham a mim todos. Essa palavra todos, ela revela a universalidade. O que é isso? Esse convite é universal. É para você menino, é para você menina, é para você homem, é para você mulher, é para você criança, é para você líder, é para você pastor. É para todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados. E aí ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O jugo é a forma como um rabino, ele interpreta a lei, ele interpreta o evangelho. Tem tanta gente interpretando o evangelho de uma forma narcisista, opressora. A Bíblia não é um livro de regras que diz que você pode, você não pode, você pode, você não pode, você pode. Não. A Bíblia é um livro de conselhos. Se quiserdes me ouvirdes, comerei do melhor dessa terra. Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres. Deuteronômio 28. Então, é um conselho. E ele diz, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E então encontrarão descanso. O descanso que eu e você precisamos, ele se encontra na pessoa de Jesus. Você pode ir no final de semana para o Salinas Maragogi, você pode ir para as Bahamas, você pode ir para Orlando, mas você não encontrará descanso para a sua alma, porque o descanso que a gente precisa está nele. Apesar de não entender o que está acontecendo, abrir mão do controle e entregar diante dele as nossas emoções. Eu queria que você fechasse seus olhos. E se você se sente inserido nessa mensagem, cansado, sobrecarregado, angustiado, eu não vou chamar ninguém à frente, inclusive a gente não tem mais tempo, mas eu gostaria de orar com você, mesmo no seu lugar. Só que antes de orar, eu gostaria que você manifestasse, que você revelasse, que você reconhecesse isso. E existe uma forma de você fazer isso, que é um sinal de rendição, porque quando erguemos as nossas mãos aos céus, nós estamos declarando que estamos rendidos.
que não há mais resistência, que não há mais outra preocupação, que simplesmente você está de guardas baixas, você não oferece nenhuma preocupação. Então, se essa palavra falou com você no seu lugar, de olhos fechados, eu vou orar para a gente terminar. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos em sinal de rendição a esse Deus que fez esse convite. Se esse convite é para você e o Espírito Santo falou com você, levante uma de suas mãos. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que estão com mãos erguidas agora, reconhecendo que sozinhos não podem, reconhecendo que precisam de ajuda, reconhecendo que por algum momento na caminhada o cansaço fizeram com que eles perdessem a percepção, a fé, a esperança, o amor, a confiança e até mesmo a certeza de que o Senhor está com eles, de que o Senhor os ama. Por isso, no nome de Jesus, onde houver uma mão estendida com um pedido de socorro, que o descanso do Senhor encontre e repouse sobre essa mente e sobre esse coração. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, o sono do justo. E a palavra do Senhor diz que o sono do justo, quando ele pega, logo pega, porque o Senhor é com ele. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a prosperidade de Deus não acrescenta dores. Eu declaro a prosperidade de Deus na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que o medo, que a ansiedade, que a preocupação, que o cansaço, que a fadiga não vão fazer com que você pare. Eu declaro, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida a mente de Cristo. Eu declaro o descanso do alto. Eu declaro a promessa de Mateus no capítulo 11 sobre a sua vida. E eu declaro em nome do Pai, pedindo que Deus dê a você saúde emocional, capacidade de lidar com várias situações em problemas sem se deformar. Eu declaro em nome do Filho que você será revestido de uma autoridade e uma capacidade de mansidão diante das crises existenciais da vida. Eu declaro em nome do Espírito Santo que você não será abalado, porque o seu Deus é mais forte, como essa canção diz. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Uma excelente semana. Deus abençoe você. Valeu!